Olá, todo mundo sabe que o céu está cheio de anjos, correto? Há anjos em vários níveis do céu. Há 7 céus e 7 níveis de anjos no céu. Muito bom, correto. Mas também nós não deveríamos ficar muito surpresos diante do fato de que esses anjos do céu correspondem aos planetas e aos corpos celestes, inclusive as estrelas, certo? Ou, mais precisamente, os anjos do céu correspondem aos espíritos que presidem sobre os corpos celestes. O Sol, por exemplo, o nosso Sol, é o corpo físico de um espírito ou logos que preside o conjunto das inteligências celestes e materiais do nosso sistema solar. E cada ser humano, cada um de nós, tem dentro da sua alma uma pequena representação do Sol, que no plano físico corresponde ao nosso coração. Diferentes partes do corpo humano têm correspondências especiais com diferentes planetas e influências celestes, inclusive relações entre planetas definidas a partir do momento em que nós nascemos fisicamente. Então, cada ser humano é um ponto de encontro entre influências celestes e influências terrestres, energias celestiais e terrestres. Por exemplo, nós temos em nós uma vida mineral, porque há vida no plano mineral, embora ela não seja, vamos dizer assim, capaz de respirar tal como os humanos respiram. Há uma vida mineral e uma até inteligência química e mineral em nós. Há uma inteligência vegetal e uma vida vegetal em nós, etapas anteriores do nosso planeta, na sua evolução. Há uma vida emocional em nós, que é representada pela nossa relação com a Lua. Por exemplo, a Lua representa simbolicamente e ocultamente, misticamente, o passado da humanidade e o passado individual de cada um de nós, especialmente no plano emocional. Então, cada um de nós é uma representação em miniatura do cosmos, do universo, e, concretamente, cada um de nós é uma representação em miniatura do sistema solar. Nós estamos em diálogo permanente a cada dia com o sistema solar. Os principais planetas do nosso sistema solar são anjos, ou seja, inteligências divinas que cuidam da nossa evolução espiritual e protegem a nossa evolução pelo caminho do bem, punindo os nossos erros, estimulando os nossos acertos, consertando a nossa trajetória o tempo todo. E eles dialogam entre si. Um deles é o Saturno. Helena Blavatsky escreveu que Saturno, o planeta que nós conhecemos fisicamente, é apenas o corpo físico do espírito que preside sobre ele. Saturno é o mestre da lei do karma. Saturno representa a lei universal do equilíbrio, a lei da aprendizagem, a lei da ética, a lei do plantio e da colheita, a lei da harmonização constante. E Saturno prefere nos educar através da palavra suave, da voz da consciência. Mas, quando nós não escutamos bem ou não queremos escutar bem as suaves palavras de Saturno através da voz da nossa consciência, aí Saturno vem até nós através de exigências kármicas indiscutíveis, às quais nós não podemos dizer não. Quando Saturno bate gentilmente à nossa porta, não há possibilidade de deixar a porta trancada, porque Saturno, ou seja, a lei, já está entrando pelas janelas, por baixo da porta, e já está entrando a partir do interior do nosso próprio coração, porque Saturno sabe falar de fora para dentro, mas ele fala, sobretudo, de dentro para fora.
Saturno é o sentido de justiça que está em cada um de nós, que pode ser distorcido, mas vai errando e, ao errar, vai criando as condições para corrigir a si mesmo. O sentido de justiça é o princípio supremo da inteligência espiritual quando colocado no mundo externo e imperfeito em que nós vivemos. Portanto, nós podemos confiar inteiramente em Saturno como um mestre que é externamente rigoroso e internamente a própria lei da compaixão em movimento. Ele, entre aspas, parece punir os nossos erros, mas a meta é que a lei da bondade nos proteja de erros futuros muito piores. Então, ao punir os erros que cada humano faz, Saturno, o mestre da lei do karma, previne erros muito mais graves, cujas punições seriam muito piores. Então a gente deve agradecer pela aparente dureza ou o aparente rigor, a aparente severidade com que a vida nos parece tratar muitas vezes, e até sob a aparência de injustiça às vezes, de modo que só mais tarde a gente vai notar que aquela injustiça era muito mais uma lição espiritual do que uma injustiça propriamente dita. Assim, Saturno, ele é a lei da compaixão, a lei do equilíbrio, a lei da harmonização constante, através de uma aparência áspera, com frequência. Nem sempre ele tem uma linguagem áspera, mas com alguma frequência ele tem uma linguagem áspera. Disso se pode dizer o seguinte: Deus, isto é, a lei da justiça, escreve certo por linhas tortas. Agora, nós podemos perguntar, mas por que Deus tem uma letra tão horrível, né? Por que Deus tem uma letra tão pouco compreensível muitas vezes? Porque são linhas tão tortas, essas linhas pelas quais Deus escreve o que é correto, que, por favor, fica difícil de compreender. Bom, sabe por que Deus escreve certo por linhas tortas através do planeta Saturno, o Senhor dos Anéis? Porque nós somos imperfeitos. E a justiça, quando chega a nós, assume formas externas imperfeitas. A letra torta não é de Deus. A letra torta surge quando Deus fala a nós e, sobretudo, quando Deus, a lei da justiça, é ouvido por nós. Deus escreve certo e nós lemos o que ele escreve como se o que ele escreve fossem linhas tortas. Isso tem a ver com Saturno. Saturno faz a estrita justiça com vias à libertação da humanidade do seu sofrimento. Mas nós, indulgentes, preguiçosos, buscadores de satisfação de curto prazo, achamos: Saturno é um terror, é muito radical, é um patriarca perigoso, repressivo. Estamos apenas colhendo o que nós plantamos. O que nós estamos colhendo são bênçãos disfarçadas de rigor. Assim devemos agradecer a Saturno e aos rigores da vida, porque morrendo para a vida do egoísmo, que nós nascemos para a vida eterna que nos é ensinada por cada um dos grandes planetas ou senhores da espiritualidade universal presente no nosso sistema solar. Saturno é o senhor dos limites. É o professor de ética aqui do pedaço do céu em que nós vivemos. E temos muito a aprender com ele.